Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João capítulo 4. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o amor, sobre a palavra, sobre o amor de Deus. 1 João capítulo 4. Talvez esse seja um dos textos da Bíblia, na verdade, o segundo texto onde a gente tem a maior referência sobre o amor, depois de 1 Coríntios capítulo 13. Esse é o texto da Bíblia onde a gente mais vê a palavra sendo direcionada ao amor de Deus para com as nossas vidas e para com a humanidade. 1 João capítulo 4. Nesse período aqui, a igreja, os cristãos estavam enfrentando várias, não sei se rebeliões, mas várias diferentes linhas gnósticas que estavam sendo faladas e distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o que Jesus tinha deixado ali para os discípulos, falando algumas coisas sobre a pessoa de Jesus, algumas coisas sobre a fé. E é nesse contexto onde o apóstolo João escreve essa epístola, 1 João capítulo 4, combatendo algumas dessas heresias e deixando uma palavra aos cristãos daquela época. E a gente vai ler do versículo 7 até o 21. São alguns versículos. Fica a dica aí para você que não lê a Bíblia durante a semana, leia, para não ler só aqui na igreja, porque senão a probabilidade de você não entender nada é grande. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece nele, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, odiar ao outro, ao próximo, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa mensagem chama a expressão do amor. E eu tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Enquanto a gente estava cantando, é como se o Espírito Santo falasse ao meu coração: eu amo estar nesse lugar. Eu, Mateus, estou dizendo, eu amo estar nesse lugar. E é como se o Espírito Santo falasse isso muito forte para mim. Eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Eu amo falar sobre a palavra de Deus. Eu amo a vida cristã. Mas isso tudo não é por minha causa, porque eu não mereço nada. Eu sou um cara orgulhoso às vezes. Cara, eu brinco com a Giovana lá em casa, minha esposa. Porque às vezes eu tenho comportamento de um cara orgulhoso. Às vezes. Às vezes eu cometo pecado. Todo dia. E eu estou muito feliz porque não depende de mim. Não depende de mim. Entende? Porque ele me amou primeiro.
E esse amor que me alcançou me transformou. Porque se dependesse de mim, não estaria aqui. Mas não era nem isso que eu queria começar falando. Olha para essa Bíblia aí. Versículo 7, a gente vai começar pelo primeiro versículo da noite. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. De onde provém o amor que está no seu coração? De onde provém o amor que está no seu coração? Como você entende o amor? Como um sentimento? Como uma emoção? Algo parecido com a paixão? O versículo 7 vai dizer, amados, amemos aos outros, pois o amor procede de Deus. No finalzinho do 8 ele vai dizer, porque Deus é amor. Deus é amor. E quando a gente fica aqui em adoração, quando a gente fica aqui louvando, engrandecendo ao nome do Senhor, a gente não está como as pessoas, sei lá, como se Deus estivesse mendigando por um pouco do nosso amor e adoração. Deus não precisa disso. Deus não precisaria de nada disso. Porque Deus é amor. Ele não precisa disso, Ele é. Mas pela sua graça e misericórdia, Ele nos escolheu para derramar o seu amor sobre as nossas vidas. Para que eu e você pudéssemos amar uns aos outros. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que Deus, parece uma frase tão ridícula, mas que Deus é amor. Você percebe a profundidade disso? Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. E se você nunca marcou esse texto na sua Bíblia, que você grifasse do 7 ao 21, depois, não precisa ser agora. Mas que você olhasse para o versículo 7, ele vai dizer, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. O amor de Deus revela a nossa identidade. A Julie falou um pouco sobre isso semana passada. A Julie falou um pouco sobre a vida de Moisés, a forma como ele era inseguro e a forma como o amor de Deus transformou a vida dele. O amor de Deus em nós revela a nossa identidade, de quem nós somos filhos. Se nós estamos ligados a Jesus, que é a videira, como ramos, passa uma seiva ali. Você que vai fazer vestibular, né? Eu não, tô brincando. Passa uma seiva ali em Jesus, certo? É a mesma que passa no caule, no ramo, certo? Corre em nós uma identidade divina. Corre em nós uma natureza divina. Mas isso acontece, olha aí, versículo 7. Quando nós amamos uns aos outros. Vamos continuar ali. Versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por Ele. A maior expressão de amor que existiu e existirá sobre a face da Terra, de Júpiter, de qualquer lugar, sobre a face do universo, de todos os lugares e galáxias, foi Jesus na cruz. É a maior expressão de amor. Porque Jesus é quando... o verbo se fazendo carne, é Deus dizendo assim, eu vou amar esse povo que nem me conhece ainda. Lá em João capítulo 17, Jesus orando, ele diz... Orando não só por aqueles, mas por aqueles que ainda viriam. Jesus é a propiciação dos nossos pecados, dos que você ainda nem cometeu. Faz sentido isso para você? Por isso, Jesus na cruz é a maior expressão de amor que existe. É o Pai entregando o seu Filho, como está no versículo 9, o seu único Filho, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Essa frase é muito forte. A Bíblia vai dizer que o sacrifício de Jesus na cruz nos justifica dos nossos pecados. A justificação é o ato de Deus olhar para nós, não ver mais os meus pecados. Ele vê o sangue de Cristo sobre a minha vida. Quando eu coloco o meu coração nas mãos de Deus. Então quando ele fala para que nós vivêssemos como Ele, é para que eu e você pudéssemos viver como Jesus. É por isso que as nossas orações terminam sempre em nome de Jesus. Não é? Sempre que a gente ora, não é assim? Você pede um monte de coisa no final em nome de Jesus. Amém. Poderia ser mais adoração as nossas orações, né?
Poderia ser mais contemplação, poderia ser mais meditação na palavra. Enfim, é um parênteses aí sobre a oração. Mas no fim a gente sempre fala em nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus, é na palavra de Jesus, não no Mateus. Porque se for na minha, Deus nem vai me ouvir, porque misericórdia de mim. É por isso que a gente fala em nome de Jesus. Porque através da expressão do amor, da expressão maior do amor de Deus sobre nós, entregando o seu Filho para morrer na cruz e salvar as nossas vidas, e redimir as nossas vidas, e regenerar as nossas vidas, e justificar as nossas vidas, nós podemos viver como Ele. Nós podemos viver em unidade com o Pai. Nós temos livre acesso com o Pai. Você já não precisa mais, como lá no Antigo Testamento, ir num sacerdote, levar um cordeiro, falar, isso aqui é pelos pecados do ano. Talvez mais de um cordeiro, uma manada de cordeiro, né? Isso aqui é os pecados do ano. Aí ele vai lá, só o sacerdote que podia entrar, imolava os animais, aí perdoados estão os seus pecados. Isso acabou em Jesus. Isso acabou em Jesus. A religião não tem o poder de justificar a sua vida. Essa igreja, esse louvor, esse teclado da Nath, essa estrutura, não tem o poder de regenerar a sua vida. É o sacrifício de Cristo, tem o poder de regenerar a sua vida, de transformar a sua vida. Isso é o amor de Deus. E hoje você tem a oportunidade, mais uma, de colocar o seu coração nas mãos de Deus e ter a sua vida regenerada. E de alinhar os seus princípios e os seus valores. Porque quando isso está desalinhado na nossa vida, a gente não entende isso. Eu carrego, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, um peso, um medo, uma culpa, que Jesus já levou. Percebe? Jesus já levou os seus pecados na cruz. Você não precisa ser mais convencido sobre isso. Você precisa se render. A cruz diz respeito à rendição. Você precisa se render. Olha aí para sua Bíblia, versículo de número 10. Ele vai dizer isso de novo. Versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi o que nós acabamos de dizer. Nisso consiste o amor. Em que consiste o amor? Que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Essa decisão de Deus, a escolha de Deus, Pai, de enviar Jesus para nos salvar, para nos redimir, para nos justificar dos nossos pecados, como propiciação pelos nossos pecados. Como antes, lá no Antigo Testamento, o povo judeu levava o cordeirinho, Jesus se fez cordeiro. Ele se entregou. Essa é a expressão do amor de Deus. E aí o versículo de número 11 vai falar sobre a expressão do nosso amor. A gente viu a expressão do amor de Deus. Versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10. A expressão do amor de Deus, a natureza de Deus, do amor, entregando seu Filho. E qual é a expressão do nosso amor? Versículo 11, ele vai dizer assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E essa frase aqui é porque os gnósticos da época diziam que eles tinham muitas visões sobre Deus. E eles viam Deus em todos os lugares. Então, não só esse Deus, mas eles viam outros, muitos deuses. Então, eles podiam falar de coisas, nossa, mirabolantes que eles viam. Mas a palavra vai dizer que ninguém viu a Deus. E o que ele está querendo dizer isso? Que Deus em sua essência, ninguém nunca viu. Deus na sua essência, Deus nos seus atributos, o Deus que é o amor. Talvez os homens tenham visto facetas de Deus, né? Pequenas demonstrações do amor de Deus. Então ele continua dizendo, ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, preste atenção nisso, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. A expressão do amor de Deus é entregar seu Filho. A expressão do nosso amor é amarmos uns aos outros. A expressão do amor de Deus foi entregar o seu Filho. A expressão do nosso amor em resposta a esse amor é amarmos uns aos outros. E nisto, ele vai dizer aí no final do versículo,
Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós, está consumado em nós, está expresso em nós, quando nós amamos uns aos outros. Não preciso nem dizer, né, dessa época que o Brasil está vivendo, das mídias sociais aí. O que falta de amor expresso na vida dos outros aí tá sobrando na conta do negativo, né? É ou não é? Sair até o grupo de família tem que sair, porque... Caraca. Giovaninha, essa semana, minha tia estiver vendo aí, saiu do grupo da família lá. Tá ligado? Que só tem tia. Enfim. É ou não é? Independente, gente, independente de quem é o candidato, pelo amor de Deus, estou aqui para falar nada disso agora. Mas no exercício da vida cristã, e no exercício de uma vida, vamos colocar no exercício político, do exercício da cidadania equilibrada, pelo amor de Deus, o que a gente vê, é ou não é? Falta um pouco de amor, né? Falta um pouco de amor. E aí ele vai dizer assim, se você ama o outro, Deus permanece em você. É como se ele estivesse dizendo, penso eu, se você não ama, Deus não permanece em você. Versículo 13. Olha aí para sua Bíblia, versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. Eu sinto que esse confessar é como se ele estivesse dizendo assim, se vocês amam uns aos outros, vocês estão confessando a Jesus. Porque é a mesma coisa que ele disse antes. Ele vai dizer, se vocês amam uns aos outros, Deus permanece em vocês e vocês permanecem em Deus. E aqui ele diz, se vocês confessam publicamente Cristo como Filho de Deus, Deus permanece em vocês e vocês permanecem em Deus. Versículo 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Como a confiança no amor hoje em dia está tão complicada, estremecida, né? Porque a gente relaciona o amor às experiências, unicamente às experiências interpessoais que a gente tem, né? A gente relaciona o amor ao abandono que meu pai causou à minha família. A falta de presença da minha mãe na minha criação. Ao abuso que eu sofri na minha infância, juventude, sei lá. Ao trauma que eu tive durante o meu casamento. E eu relaciono o amor com isso. E aí, quando eu olho para um versículo desse, como confiar no amor? Aí você precisa voltar ali nos versículos anteriores, que o amor procede de Deus, porque Deus é amor. E aí fica fácil confiar no amor que procede de Deus. E aí fica fácil eu me render. E aí fica mais fácil eu entender que a palavra de Deus, a palavra que criou todas as coisas, pode ajustar a minha vida. Fica bem mais fácil, porque eu posso confiar. Mas, quando eu só associo o amor às relações interpessoais que eu tenho, não é fácil confiar. Não é fácil se entregar. Não é fácil se render. Olha para sua Bíblia aí, versículo de número... Continuação ali. Confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Cara, é incrível como ele vai repetindo essa frase. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu sinto como se Deus estivesse dizendo assim para mim, se você permanece no amor, você vai dar frutos. Se você permanece no amor, você vai dar frutos. O fruto do Espírito vai estar na sua vida. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade. O amor de Deus em nós, o permanecer de Deus em nós, gera fruto. Mas quando esse amor não permanece, eu gero individualidade. Quando esse amor não permanece, eu gero preconceitos. Quando esse amor não permanece, eu gero
todo tipo de comportamento abominável, moralmente falando. Quando esse amor não permanece, eu vivo um amor doentio nos meus relacionamentos. Porque se Deus não permanece, o Espírito não permanece em mim, se isso não está em mim e eu não estou nele, que frutos eu vou dar? Inveja, prostituição, procrastinação, preguiça, mentira, orgulho, soberba. Esses são os frutos que eu vou dar. Aí ele continua dizendo, se o amor está em vocês, todo aquele que ama permanece em Deus e Deus nele. Nesse processo eu frutifico. E nesse processo eu amo. E nesse processo eu perdoo. Como é difícil perdoar quando a gente não está em Deus e Deus não está em nós. É ou não é? Se você já viveu uma situação difícil na sua família, eu já vivi. Uma situação há uns 12 anos atrás, que poderia ter acabado com a minha família. Família, núcleo, pai, mãe, irmãos. Se não fosse o permanecer em Deus, e Deus permanecer em nós, e o perdão de Deus reinar na nossa casa, hoje sabe Deus como nós estaríamos. Mas para isso, olha aí para a sua Bíblia, ele vai dizer, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17. Dessa forma, novamente ele vai dizer, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele está dizendo de novo, porque ele disse ali atrás. E agora eu queria que você prestasse muita atenção no versículo 18, só o 18 mesmo. Eu queria que você lesse aí, na sua Bíblia, rapidão, o versículo 18. Leia aí, só você e Deus mesmo. Versículo 18. Se você já leu, eu queria que você lesse de novo. Fica lendo aí um tempinho, olhando para esse versículo. Deixa a palavra falar com você. 1 João 4,18. O texto diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu vou ler de novo, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia aí. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor não há medo. Eu não sei você, mas eu cresci numa casa que eu apanhava pra caramba. Apanhava muito, assim, tipo pacas. Tendo em vista que a gente era bem comportado, né, óbvio. Mas isso gerava um medo no meu coração, obviamente. O medo de amar o meu pai, o medo de desobedecer o meu pai, o medo de como eu vou me comportar, o que eu vou fazer. Cara, meu pai também exagerava, né? Era meio sistemático. Se a gente ia no escritório, meu pai sempre foi pastor. Ele tinha um escritório lá na igreja. Se eu fosse no escritório, tipo, tinha uma caneta aqui, eu deixava a caneta, tava na horizontal, na vertical, ele chegava em casa, quem foi no meu escritório? Daí a gente já, tipo, já meio cabreiro, meio de apanhar, né? Por conta disso não apanhava, mas tomava uma bronquinha. Deixar as coisas bagunçadas. Aí hoje lá em casa, eu tiro atrás da bagunça, né? Deixo tudo bagunçado. Mas olha só para o texto. Versículo 18. No amor não há medo. Mas eu e você, em decorrência da experiência religiosa deturpada que a gente tem, a gente morre de medo de Deus. A gente morre de medo da igreja. A gente morre de medo da religião. Porque foi o que a religião fez lá antes da reforma, lembra? A galera com medo, o que a igreja fez? Vamos fazer o seguinte, não precisa ficar com medo não. Para você não ficar... Eles criaram uma parada chamada purgatório. Para você vai ter que passar um tempo no purgatório, né? Você cometeu muito pecado.
Mas pra você não ficar muito tempo lá, paga um dinheiro aí, uma penitência, paga um negócio, compra um vale e você vai direto. Porque eles usaram o medo para fazer com que as pessoas se bagunçassem todas. Mas a palavra vai dizer que no amor, em Deus, porque Deus é amor, na palavra que é Jesus, não há medo. Não há medo. Não há medo. E aí, diferente da minha relação que eu tinha lá quando era moleque com meu pai, por mais que às vezes eu e você cometemos comportamentos e pecamos, não precisa de medo. Porque no amor não há medo. Se você for lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, quando Adão tinha comido o fruto junto com a Eva lá, e você vai ler no versículo de número 10, que quando Deus veio passear pelo jardim, como ele sempre fazia, e nesse passeio ele falou: Adão, estou te encontrando, bicho. Onde você está? E Adão vai falar o que para Deus? Vai lá para o versículo Gênesis 3:10. Abre lá sua Bíblia. Esse livro aí é fácil de achar, hein? Gênesis 3:10. Olha lá. Vamos 9 ali. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi os seus passos no jardim e eu fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Olha só, vou ler de novo. Ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e eu tive medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E aqui ele vai dizer: no amor não há medo. E você não precisamos ter medo da poderosa mão de Deus. Porque em Jesus ele nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. No amor não há medo. Olha a continuação do versículo 18. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Foi o que a religião fez durante muito tempo e ainda faz. Se você pecar, cuidado, hein? Vai vir maldição sobre a sua vida. Cuidado que se você pecar, tudo isso que está dando errado na sua vida é resultado dos pecados que você cometeu. E aí vai você orar, porque você tem medo do castigo. Estou contando alguma coisa aqui que é muito estranha, gente? É ou não é? Aí por conta do medo, eu dedico a minha vida espiritual e de tentar ser um cara maduro em Jesus e na palavra, de fazer boas obras. Eu venho, eu sirvo aqui, eu toco, eu ajudo os pobres, eu dou esmola, mas é porque eu tenho medo. É por conta do medo do castigo. Porque o medo pressupõe castigo. Então, vai que eu vou para o inferno. Vamos ajudar, né? Vamos servir, vamos fazer líder de célula, vamos lá, vamos estar aqui, estar lá. Não. No amor não há medo. Muito menos o medo, porque o medo pressupõe castigo. Em nome de Jesus, abandone esse medo. Abandone a vida vivida no cristianismo em decorrência do medo do castigo. E aí, o que mais me chama a atenção, ele vai dizer no 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. De novo ele vai dizer isso. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a minha vida não é vivida em decorrência do medo do castigo, mas em resposta ao amor de Deus sobre a minha vida. E aí, foi o que eu disse, Deus não fica rastejando por amor e por gente para servir na igreja. Quer dizer que não precisa servir? Não. Para ser amado? Não precisa. Não precisa fazer nada. Nem vir aqui na igreja você não precisa para ser amado. Mas sabe por que a gente vem? Sabe por que a gente serve? Sabe por que eu vou dedicar minha vida para isso? Em resposta a esse amor. Em resposta a esse amor. Em resposta a esse amor que me redimiu, que me deu uma vida nova, que mudou a minha história. Em resposta a esse amor. E aí eu não faço mais porque o pastor está, enchendo um saco para vir ajudar aqui. Eu venho porque eu amo. Eu venho porque eu entendi o amor de Deus e mudou uma chave na minha cabeça. Eu não faço mais com medo do castigo, mas porque Ele me amou primeiro. Em resposta a esse amor, eu posso colocar a minha vida à disposição.
Posso colocar a minha profissão, aquilo que eu sou bom, aquilo que Deus te deu, os teus dons e talentos, as habilidades que Deus colocou nas suas mãos para abençoar o reino. Versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É tipo o bom samaritano, tá ligado? Parábola do bom samaritano. Tinha um cara lá caído no chão, e aí passou um pastorzão, contextualizar aí, né? Passou um pastorzão aí e falou, aqui eu vou ajudar esse cara aqui nada. Aí passou um outro cara super cristão, zaço nas redes sociais. Tipo, você vê o Instagram do cara, meu Deus, né? Nem tá aqui, tá no céu mandando recado pra gente aqui. Passou do lado do cara que tava precisando de ajuda e não ajudou. E aí veio um cara que ninguém dava nada, o cara mais ok, médio, tipo, e ajudou o cara, cuidou do cara, levou o cara para um lugar, colocou ele lá, pediu para alguém cuidar dele. A palavra está dizendo, se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, que odiar é uma palavra forte, né? A gente não odeia, a gente só fala mal um pouquinho, né? Odiar, a gente não odeia não. Mas assim, é que o santo, né, bateu. Odiar. Não, gente. Não. Jesus, quando ele diz aquilo que você pensa, o que está nos seus pensamentos? Quando você cobiça alguma coisa que não é sua. Quando você faz aquilo e alimenta aquilo em você. Eu amo a Deus e odeio o meu irmão. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, pode amar a Deus a quem não vê. A expressão do nosso amor em irmãos, com os outros, com o próximo, revela o entendimento que nós temos da expressão do amor de Deus sobre a nossa vida. A expressão do nosso amor em comunidade, como nós expressamos nosso amor em comunidade, revela o entendimento que a gente tem do amor de Deus para com a nossa vida. Porque se a gente fala que ama, mas odeia o irmão, odeia, né? A gente está mentiroso. A Bíblia está dizendo, nós somos mentirosos. Como a gente pode amar a Deus a quem a gente não vê, se a gente não ama o irmão que a gente vê? E, gente, amar não é fácil. É ou não é, Joana? Me amar é difícil às vezes. É difícil amar. Porque amar desrespeito, e a gente viu aqui na Bíblia, nós temos que amar como Deus nos amou, é ou não é? O versículo, vamos ver aqui, ó. Ele fala isso o tempo todo. O versículo 11, volta ali no versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Vou ler de novo, olha o versículo 11. Amados, visto como Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Amados, assim como Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Mentalize essa frase. Amados, assim como Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Como Deus amou? Entregando seu filho, a maior expressão de amor. E como a gente ama as pessoas? É difícil amar. Essa decisão de se doar pelo outro, essa decisão de abrir mão dos seus direitos em prol do outro, essa decisão de não ter a razão todas as vezes. É difícil. Mas isso revela o entendimento que a gente tem do amor de Deus. E isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa percepção da vida. Isso muda a nossa percepção de santidade. Isso muda a nossa percepção das nossas relações. A forma como a gente cuida da nossa língua. Quando a gente fala mal das pessoas. Isso muda. Porque eu vou amar ao próximo assim como Deus me amou. Então, o que eu queria trazer para você nessa noite, diante da palavra de Deus, qual é a expressão do seu amor? Quando a gente não entende isso, fazer do namoro um relacionamento doentio em prol do amor é muito fácil. É ou não é? Fazer o namoro se tornar algo dependente, de uma dependência emocional profunda,
Porque eu não entendi o amor. Porque quando eu não tenho isso em mim, o individualismo, saciar só os meus desejos é muito fácil. O saciar só o que eu quero é para mim, é do que eu quero, é para onde eu quero, é o que eu vou fazer, com quem eu vou me relacionar. E aí, gente, vira uma panela de pressão que uma hora ou outra explode. Então, a palavra que Deus me confrontou durante essa semana foi sobre a expressão do amor que nós temos um para com os outros e o entendimento que a gente tem com relação ao amor que Deus tem por nós. E que nessas relações, o medo da dependência, o medo da solidão, o medo, a culpa que nós às vezes carregamos da nossa relação com Deus, a culpa, o medo que pressupõe o castigo, tem que ser deixado para trás. Porque no amor não há medo. Eu queria orar pela sua vida nessa noite. Meu desejo é que você saia daqui reentendendo que a expressão do amor de Deus por você precisa impactar as suas relações. Precisa transformar o seu cotidiano. E vai revolucionar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Porque é a palavra de Deus, não sou eu. É a palavra de Deus dizendo que quando o amor está em nós, nós estamos em Deus. E Deus está operando em nós. Ele permanece em nós. E o permanecer de Deus em nós gera frutos. O permanecer de Deus em nós transforma uma relação podre. Transforma um namoro doentio. Transforma um ciclo de amizades que só te atrapalham. Transforma o ambiente de trabalho onde você está. Por mais que você seja a única pessoa que talvez tenha um pouco de equilíbrio. Transforma. Porque não depende de você. Porque Ele te amou primeiro. Porque o amor dele está aqui. Porque o amor dele pode habitar em nós. E aí diz respeito à rendição. A gente vai cantar uma canção que a gente cantou semana passada, por sinal. Mas eu fiquei ouvindo essa canção a semana inteira e ela fala justamente sobre o que a gente está conversando aqui. Sobre o ousado, workless love, o ousado amor de Deus sobre nós. Sobre a forma como Deus nos amou. Que antes de nós existirmos, antes de nós cometermos qualquer tipo de pecado, antes que a gente fizesse qualquer tipo de coisa, Ele já nos amou. Já nos perdoou. Já tinha nos redimido. E aí diz respeito à rendição. Diz respeito a você abrir o seu coração. Sua caixinha de Pandora. Eu costumava dizer que é muito fácil a gente falar para Deus restaurar a parte de fora, né? Porque a carcaça que é bonitinha, tá fácil, né? Tem muita coisa para fazer. É ou não é? O que a gente vê aqui em comunidade, aqui, é fácil de restaurar. É ou não é? São só estereótipos. Mas o que está aqui, ó, desse lado aqui do coração, é Deus que pode restaurar. E aí, diz respeito à rendição. A gente vai cantar essa canção. Queria que você ficasse sentado mesmo. A gente vai começar a cantar essa canção. E assim como eu fiz nesses dias, eu queria que você pensasse na palavra de Deus, no que a gente viu hoje. Como juventude, deixar essa palavra de Deus, ruminar essa palavra de Deus, deixar com que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Não diz respeito a nós, juventude, diz respeito ao amor de Deus. A gente vai começar a cantar agora, eu queria que você ficasse com essa palavra no coração.
Antes de falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Deixa ele confrontar a sua vida. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deixa o amor de Deus ministrar sobre a sua vida. Descansa com as 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé onde você está nessa hora. Fique em pé no seu lugar. Queria que você... Eu sei que Deus está falando ao seu coração nessa noite sobre a entrega do seu coração para esse amor, sobre o colocar o seu coração nas mãos desse amor que te amou primeiro. E a gente vai continuar cantando essa canção. E hoje é noite de regeneração. Hoje é noite de restauração. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Como você demonstrando para você mesmo: eu preciso desse amor na minha vida. Ou eu preciso alinhar o meu coração a esse amor. Durante tanto tempo eu caminhei com o peso da culpa, com o peso do medo do castigo. Eu não quero mais viver com isso. Eu não quero mais viver dependente dos meus relacionamentos emocionais por uma falsa percepção de amor. Eu não quero mais viver dependente das pessoas ou preso ao passado por uma falsa percepção do amor. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. A gente vai orar juntos. Vamos continuar cantando. Enquanto a gente canta essa canção, sai do seu lugar. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Amém. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Deixa Deus falar o seu coração. Me achava sem valor, mesmo assim compraste a mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Deixa Deus ministrar o seu coração a regeneração. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa das 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Se Deus está incomodando ao seu coração, saia de onde você está. Traz luz para sombras, Aleluia. escala montanhas. Aleluia. Pra me encontrar. Não deixe o seu orgulho dominar a sua vida. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas. Se renda ao Senhor nessa noite. Hoje é noite de restauração. Derruba muralhas, quebra mentiras pra
pra me encontrar. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus avivar o seu coração. Muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deixa Deus falar Deus. com você. Não descansa aos 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de A gente vai continuar cantando essa canção. E antes da gente voltar a dizer traz luz para as sombras, eu queria que você fizesse um ato comigo que mexe muito comigo. Eu queria que você levantasse as suas duas mãos para os céus. Levante suas mãos para cima. É um ato de rendição ao Senhor. É um ato de dizer para Deus: Espírito Santo, eu estou aqui, me ajuda. Não precisa ter vergonha, não precisa ter nada. Eu só queria que você levantasse suas mãos e dissesse para Deus: me ajuda, Espírito Santo, a entender esse amor. Vamos cantar, traz luz para as sombras. Fique com suas mãos aos céus. Diga ao Senhor: Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. o Espírito Santo de Deus te encontra nessa noite. O amor de Deus te encontra nessa noite. Quebra mentiras pra me encontrar. O Espírito Santo de Deus te encontra. Traz luz para as Nessa sombras, escala montanhas pra me encontrar. Deus, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Derruba muralhas, quebra mentiras. Nós estamos pra rendidos me ao Senhor. encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra Deixa o me Espírito encontrar. de Deus te encontrar essa noite. Derruba muralhas, quebra mentiras. Oh, impressionante. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Diga ao Senhor: Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa quase 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. nós vamos orar mais uma e a última vez nesse momento. Talvez você não veio aqui à frente, mas a sua vida está desajustada com o amor de Deus. Você já se entregou para Ele, você já se rendeu para Ele. Eu queria te convidar a ficar de joelho onde você está e nós vamos orar para encerrar esse momento. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu coloco o coração de cada pessoa que está de joelho aqui nesse lugar. Nós precisamos desesperadamente do seu amor. Nós ansiamos por esse amor, assim como a coça anseia pelas águas no deserto, de forma desesperada. Nós precisamos desse amor para viver. Nós precisamos desse amor para tomar as decisões certas. Nós precisamos desse amor para vivermos como o Senhor Jesus, como a Tua palavra diz. Deus, nos perdoe por sermos tão medíocres. Nos perdoe por vivermos uma vida tão superficial, tão desajustada, tão desequilibrada, os valores todos invertidos. Carregamos um fardo tão pesado, enquanto o Senhor nos diz: ei, eu já te perdoei. Ei,
Eu já carreguei sobre a cruz as suas mazelas, as suas doenças, as suas feridas. Ah, Jesus, que nós possamos experimentar esse amor como juventude, que nós possamos experimentar o amor que está na sua palavra como juventude. Dá-nos, Deus, o teu Espírito Santo de forma exponencial todos os dias. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aumenta a nossa fé, Jesus, em entender o seu amor, e compreender o seu amor, e entender que nada nos afasta do seu amor. Nessa noite que nós possamos ter uma experiência profunda com o seu amor, em nome de Jesus, para me encontrar. Amém, em nome de Jesus. Amém, amém.